Ele mudou e mudou para muito melhor, principalmente para quem gosta de dirigir. E eu estou falando para vocês, meus amigos do All Carros, do novo Jeep Renegade. Estamos aqui com a versão S, que é a versão de topo, uma das versões de topo, né? Ela custa o mesmo que a versão Trailhawk, mas é uma versão um pouco mais focada no público urbano. Apesar disso, a gente colocou ele numa terrinha e foi sujar ele um pouquinho. Então, vem comigo ver todos os detalhes desse carro. Falando um pouco sobre as mudanças do Renegade. Ele mudou a dianteira, essa grade de 7 barras está mais fina, mais estreita, o para-choque é totalmente novo e ele aumentou aí as entradas de ar para alimentar o motor 1.3 turbo que ele traz agora no lugar do 1.8 flex e também no lugar do 2.0 turbo diesel. E agora eu vou mostrar para vocês mais alguns detalhes. Além dessa mudança toda que eu comentei aqui da dianteira, uma coisa bem interessante é que ele não tem mais aquela seta integrada aqui. A seta virou o LED aí em volta do farol. Então quando você ativa a seta, o LED desliga e ele fica amarelo para dar as setas. A gente tem novas rodas de 18 polegadas nessa versão S, né? A versão por si só ela é nova, né? Ela é completamente nova, ela não existia no Renegade, apenas no Compass. Nós temos também novas lanternas, como vocês podem ver, manteve mais ou menos o formato, até esse detalhezinho na lateral, mas aí tem um X diferenciado aqui, bem bacana. Na traseira, a gente manteve a abertura do porta-mala aqui, como teve aí numa pequena reestilização por volta de 2015 no Renegade, e a gente tem aqui o novo logo, né, 270 4x4, que ele manteve a tração 4x4 nessa versão, e aqui o nome da versão, que é S. Bem, mostrando agora um pouco do interior do Renegade e as suas mudanças internas. Já deixei o carro ligado aqui para mostrar para vocês. E a gente tem novo painel virtual, pode ser configurável, tem algumas versões aí. A gente pode colocar outras telas aqui como percurso, por exemplo, que é que eu tô agora. Performance, que ele mostra quanto estou usando da potência do turbo e além disso a força G, então é bem bacana. O volante também é novo, como vocês podem perceber, é o volante com o mesmo logotipo que está no Compass. A central multimídia nós temos aqui, né, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O celular está aqui embaixo, carregando no carregador por indução, que também é novo aqui no carro. Mas no geral, o painel é o que a gente já conhece. Então ele manteve essa alça aqui, ele manteve a saída de ar-condicionado aqui em cima, manteve também o formato da saída de ar-condicionado lá fora, e os botões aqui no meio da central, além do seletor rotativo aqui, né, dos sistemas aí do 4x4, o 4x4 Low, né, os modos de condução aqui conforme o piso, coisa que o Compass não tem mais. O Compass mudou aí, né, o jeito de ativar isso, são botõezinhos separados agora. Falando sobre o motor, a gente está falando do motor 1.3 Turbo Flex. São 185 cavalos com etanol e 27,5 kg de torque, seja com etanol ou com gasolina. Com gasolina a potência fica em 180. No caso dessa versão S, esse motor ele vem com o câmbio automático de 9 marchas e o sistema de tração 4x4 com direito a bloqueio. Então a gente está falando de um carro que ficou muito, mas muito esperto. Com certeza esse carro tem tudo para ser aí o terror da faixa da esquerda, aí nas rodovias, porque ele está andando muito mais. Quem era o dono de um Renegade 1.8 vai estranhar, inclusive, porque na cidade esse carro está muito mais liso de acelerar, de sair da imobilidade, e na estrada você vai fazer uma retomada, uma aceleração, ele é incrível, porque assim, é um carro pequeno e usa o mesmo motor que está ocupando o Compass, que está equipando o Compass. Então assim, o que acontece? A gente tem um carro aqui menor, mais leve do que o Compass, mas com a mesma potência e o mesmo torque. Então assim, dá quase para dizer que o Renegade virou um pequeno esportivo.
falando um pouco sobre equipamentos do novo Renegade. A gente está falando de um carro que, além da tração 4x4, né, e os modos de condução para diferentes tipos de piso, conta com borboletas para troca de marcha atrás do volante. A gente está falando de frenagem autônoma de emergência com alerta de colisão frontal. A gente está falando de sensor na frente e atrás de estacionamento. A gente tem ainda também câmera de ré. E a gente tem outras tecnologias como o farol autocomutável, né, que faz parte do ADAS, o leitor de faixa com correção no volante, mas infelizmente ficou de fora dele o ACC adaptativo. A Fiat já havia feito isso, né, a Stellantis, por assim dizer, com a Toro. A Toro tem todos esses componentes, mas também não oferece o ACC adaptativo. Segundo a marca, lá na época da Toro, eles disseram que não havia tanto uma necessidade desse componente para o carro, mas acredito que o comprador vai sentir falta disso porque é uma tecnologia de conforto muito bom para o dia a dia. Bem, amigos, agora eu tô aqui atrás, né, do volante do Renegade, falando um pouco aí sobre o carro como um todo, né? Já comentei com vocês sobre equipamento, sobre motores, e acho que agora é importante passar as impressões. É uma reestilização mais profunda. Acho que não foi tão profunda quanto a do Compass, inclusive, mas foi uma boa reestilização, principalmente porque mexeu numa coisa muito importante no carro, que foi o motor, que era uma reclamação tanto da imprensa como de diversos proprietários, né? O motor 1.8 era um motor que gastava muito e não rendia tanto quanto. Esse motor ele não tá tão mais econômico do que 1.8, mas pelo menos ele rende. Então, assim, acho que a grande diferença agora no momento é essa: você tem um carro que anda o tanto quanto ele bebe. Não tá um consumo ruim, vou colocar aqui na tela para vocês os dados, mas a gente consegue aí perceber que ele é bastante sedento, né, o motor 1.3, mas apesar disso ele também é um motor que anda muito bem. Na cidade, o que acontece? Para sair de um semáforo, numa subida, a gente não precisa pisar tanto no acelerador, porque agora o torque chega ali a menos de 2.000 RPM, o torque máximo. Então, assim, a gente consegue ter uma entrega muito boa de torque sem precisar afundar o pé no acelerador. Quando a gente está na estrada, numa rodovia, numa estradinha igual eu tô aqui agora, a gente tem uma facilidade muito grande em ganhar velocidade. É uma coisa que é surpreendente para quem teve a oportunidade de andar com o antigo, né, motor 1.8 no Renegade, porque assim, o carro mudou da água para o vinho agora com esse conjunto. Óbvio que com, né, o conjunto 4x4 aqui, que não é um 4x4 no nível do Wrangler, você ainda tem uma questão de mais segurança em pisos não aderentes, né? Então a gente está falando de terra, de areia, e também obviamente num dia de chuva no asfalto, porque você conta com a tração nas 4 rodas, mesmo estando no fora de estrada. Então, assim, melhor, mesmo estando na estrada, né, no asfalto, então você conta com essa segurança de ter tração nas 4 rodas, de ter, né, a entrega aí de torque passando de uma roda para outra também, uma coisa que mudou muito. O acabamento do Renegade já era um acabamento legal, era um acabamento lúdico, digamos assim, mas obviamente que ainda tem muito plástico. E acho que não é uma coisa que vai mudar, porque ele está num patamar muito alto aqui no Brasil, mas é um patamar que ele não está em outros mercados, como por exemplo na Europa ou nos Estados Unidos, onde ele também é vendido. Então acho que é importante pontuar isso. Acho que das qualidades que o Renegade tem, né, a gente tem que ser sincero e falar, o ajuste de suspensão, que já era um ajuste muito bom. Ele é um carro que ele fica estável, mas ao mesmo tempo ele consegue privilegiar muito o conforto quando você entra numa estrada ruim, numa estrada de terra, e você sente aquele sacolejar, mas você sente que a suspensão está fazendo todo o trabalho e está filtrando isso, ela não está passando para a cabine. Não é tão esportivo quanto eu gostaria, principalmente a resposta de direção, mas eu acho que isso não é uma coisa que fez ninguém deixar de comprar o Renegade. Tanto é que ele, mesmo no fim de linha aí, ele era um dos carros mais vendidos do Brasil, e foi o SUV mais vendido do Brasil antes da mudança disso daqui até o final de 2021. Então a gente não tá falando de uma grande novidade. Acho que uma coisa que vale pontuar também entre os defeitos dele, por assim dizer, tá obviamente o espaço, tanto o espaço interno quanto o espaço de porta-mala. O porta-mala do Renegade é bem pequeno, sempre foi uma reclamação do produto, apesar do produto ser divertido. Então, assim,
digamos assim, que ele não tem muito aí um apelo familiar por causa da falta de porta-mala. É mais por um casal sem filhos, talvez, aí que consegue utilizar o espaço de porta-mala ali. Em relação ao espaço interno, quem vai na frente tem um bom espaço, os bancos são bons, são confortáveis aqui bastante. Eu gostaria que eles abraçassem um pouco mais nas laterais, acho que ele abraça pouco, o motorista e o passageiro aqui na lateral, mas o espaço para quem vai atrás já não é um espaço tão bom. A altura da cabeça é legal, mas não tem espaço para as pernas. Aí, se você está falando de 4 adultos de 1,80 m, igual eu tenho, por exemplo, você não leva um quinto ocupante com conforto, porque essa pessoa vai ficar muito apertada e vai sofrer bastante aí pela falta de espaço, principalmente para as pernas, porque a gente ainda tem o console central aqui atrás com uma entrada USB. Bem, amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Diz aí pra gente, deixa nos comentários o que vocês acharam do novo Renegade, o que vocês acharam de ele adotar o motor 1.3 turbo aí de 185 cavalos. Ele realmente virou um foguetinho, então tá um carro bem legal de andar, tá um carro bem divertido. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre o visual, sobre o motor e também sobre os novos equipamentos aí do pequeno. Tchau, tchau.